Literatura brasileira. Textos literários em meio eletrônico. A Viúva Sobral, de Machado de Assis. Edição de referência: Contos completos de Machado de Assis, publicado originalmente em A Estação 1884. Capítulo 1. Explico-me. Mas explica-te refrescando a goela. Queres um sorvete? Vá, 2 sorvetes. Traga 2 sorvetes. Refresquemo-nos, que realmente o calor está insuportável. Estiveste em Petrópolis? Não. Nem eu. Estive no Pátio do Alferes. Imagina por quê. Não posso. Vou. Acaba. Vou casar. Cesário deixou cair o queixo de assombro, enquanto Brandão saboreava, olhando para ele, o gosto de ter dado uma novidade grossa. Vieram os sorvetes, sem que o primeiro saísse da posição em que a notícia o deixou. Era evidente que não lhe dava crédito. Casar, repetiu ele afinal, e o Brandão respondeu-lhe com a cabeça que sim, que ia casar. Não, não, é impossível. Estou que o leitor não sente a mesma incredulidade, desde que considera que o casamento é a tela da vida, e que toda a gente casa, assim como toda a gente morre. Se alguma coisa o enche de assombro é o assombro de Cesário, tratemos de explicá-lo em 5 ou 6 linhas. Viviam juntos esses 2 rapazes desde os 11 anos, e mais intimamente desde os 16. Contavam agora 28. Um era empregado no comércio, outro da alfândega. Tinham uma parte da vida comum, e comuns os sentimentos. Assim é que ambos faziam do casamento a mais deplorável ideia, com ostentação, com excesso, e para afirmá-lo, viviam juntos a mesma vida solta. Não só entre eles deixara de haver segredo, mas até começava a ser impossível que o houvesse, desde que ambos davam os mesmos passos, de um modo uníssono. Começa a entender-se o espanto do Cesário. Dá-me a tua palavra que não estás brincando. Conforme. Quando eu digo que vou casar, não quero dizer que tenho a dama pedida, quero dizer que o namoro está a caminho, e que desta vez é sério. Resta adivinhar quem é, não sei. Foste tu mesmo que me levaste lá. Eu. É a Sobral. A viúva. Sim, a Candinha. Mas. Brandão contou tudo ao amigo. Cerca de algumas semanas antes, Cesário levara-o à casa de um amigo do patrão, um Viegas, comerciante também, para jogar o voltarete, e ali acharam, pouco antes chegada do norte, uma recente viúva, de Candinha Sobral. A viúva era bonita, afável, dispondo de uns olhos que os dois concordaram em achar singulares. Os olhos, porém, eram o menos. O mais era a reputação de mau gênio que esta moça trazia. Disseram que ela matara o marido com desgostos, caprichos, exigências, que era um espírito absoluto, absorvente, capaz de deitar fogo aos 4 cantos de um império para aquecer uma xícara de chá. E, como sempre acontece, ambos acharam que, a despeito das maneiras, lia-se-lhe isso mesmo no rosto. Cesário não gostara de um certo jeito da boca, e o Brandão notara-lhe nas narinas o indício da teima e da perversidade. 2 semanas depois tornaram a encontrar-se os 3, conversaram, e a opinião radicou-se. Eles chegaram mesmo à familiaridade da expressão, marrês, alma de poucos amigos, etc. Agora entende-se, creio eu, o espanto do amigo Cesário, não ao menos que o prazer do Brandão em dar-lhe a notícia. Entende-se, portanto, que só começassem a tomar os sorvetes para não vê-los derretidos, sem nenhum deles saber o que estava fazendo. Juro que há 15 dias não era capaz de cuidar nisto, continuava o Brandão, mas os 2 últimos encontros, principalmente o de segunda-feira, não te digo nada, creio que acabo casando. Crês. É um modo de falar, é certo que acabo. Cesário acabou o sorvete, engoliu um cálice de cognac, e fitou o amigo, que raspava o copo, amorosamente. Depois fez um cigarro, acendeu, puxou 2 ou 3 fumaças, e disse ao Brandão que ainda esperava vê-lo recuar. Em todo caso, aconselhava-lhe que não publicasse desde já o plano, esperasse algum tempo, talvez viesse a recuar. Não, interrompeu Brandão com energia. Como, não? Não recuo. Cesário levantou os ombros. Achas que faço mal? Pergunta o outro. Acho. Por quê? Não me perguntes por quê. Ao contrário, pergunto e insisto. Opões-te por causa de ser casamento, em primeiro lugar,
Brandão sorriu. É por causa da noiva, concluiu ele. Já esperava por isso. Estás então com a opinião que ambos demos logo que ela chegou da província. Enganas-te. Também eu estava, mas mudei. É depois, continuou Cesário, falo por um pouco de egoísmo, vou perder-te, não. Sim e sim, ora tu, mas como foi isso? Brandão contou os pormenores do negócio, expôs minuciosamente todos os seus sentimentos. Não a pedir ainda, nem havia tempo para tanto, a própria resolução não estava formulada, mas tinha por certo o casamento. Naturalmente, louvou as qualidades da namorada, sem convencer ao amigo, que, aliás, entendeu não insistir na opinião e guardá-la consigo. São simpatias, dizia ele. Saíram depois de longo tempo de conversação, e separaram-se na esquina. Cesário mal podia crer que o mesmo homem, que antipatizara com a viúva e dissera dela tantas coisas e tão grotescas, 15 dias depois estivesse apaixonado ao ponto de casar. Puro mistério, e resolvia o caso na cabeça, e não achava a explicação, não se tratando de um criançola, nem de uma descomunal beleza. Tudo por querer achar, à força, uma explicação, se não a procurasse, dava com ela, que era justamente nenhuma, coisa nenhuma. Capítulo. Emendemos o Brandão. Contou ele que os 2 últimos encontros com a viúva, aqui na corte, é que lhe deram a sensação do amor, mas a verdade pura é que a sensação só o tomou inteiramente no pátio do alferes, de onde ele acaba de chegar. Antes disso, podia ficar um pouco lisonjeado das maneiras dela, e ter mesmo alguns pensamentos, mas o que se chama sensação amorosa não a teve antes. Foi ali que ele mudou de opinião a respeito dela, e se deixou cair nas graças de uma dama, que diziam ter matado o marido com desgostos. A viúva Sobral não tinha menos de 27 anos nem mais de 30, ponhamos 28. Já vimos o que eram os olhos, podiam ser singulares, como eles diziam, mas eram também bonitos. Vimos ainda um certo jeito da boca, mal aceito ao Cesário, enquanto as narinas o eram ao Brandão, que achou nelas o indício da teima e da perversidade. Resta mostrar a estatura, que era muito elegante, e as mãos, que nunca estavam paradas. No baile não lhe notou Brandão esta última circunstância, mas no pátio do alferes, na casa da prima, familiarmente e a gosto, achou que ela movia as mãos sempre, 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 só não atinou com a causa, se era uma necessidade, um cestro, ou uma intenção de mostrá-las, por serem lindas. No terceiro dia, começou o Brandão a perguntar onde estava a maldade do gênio de Decandinha. Não achava nada que pudesse dar indício dela, via alegre, dada, conversada, ouvindo as coisas com muita paciência, e contando anedotas do norte com muita graça. No quarto dia, os olhos de ambos andaram juntos, não se sabendo unicamente se foram os dele que procuraram os dela, ou vice-versa, mas andaram juntos. De noite, na cama, o Brandão jurava a si mesmo que era tudo calúnia, e que a viúva tinha mais de anjo que de diabo. Dormiu tarde e mal. Sonhou que um anjo vinha ter com ele e lhe pedia para trepar ao céu, trazia a cara da viúva. Ele aceitou o convite. A meio caminho, o anjo pegou das asas e cravou-as na cabeça, a laia de pontas, e carregou-o para o inferno. Brandão acordou transpirando muito. De manhã, perguntou a si mesmo, será um aviso? Evitou os olhos dela. Durante as primeiras horas do dia, ela, que o percebeu, recolheu-se ao quarto e não apareceu antes do jantar. Brandão estava desesperado, e deu todos os sinais que podiam exprimir o arrependimento e a súplica do perdão. Decandinha, que era uma perfeição, não fez caso dele até a sobremesa. A sobremesa começou a mostrar que podia perdoar, mas ainda assim o resto do dia não foi como o anterior. Brandão deu-se a todos os diabos, chamou-se ridículo, um sonho. Quem diabo acredita em sonhos? No dia seguinte tratou de recuperar o perdido, que não era muito, como vimos, tão somente alguns olhares, alcançou-o para a noite. No outro estavam as coisas restabelecidas. Ele lembrou-se então que, durante as horas de frieza, notara nela o mau jeito da boca, o que lhe dava indício da perversidade da viúva, mas tão depressa o lembrou, como rejeitou a observação. Antes era um aviso, passará a ser uma oportunidade.
Em suma, voltou no princípio da seguinte semana, inteiramente namorado, posto sem nenhuma declaração de parte a parte. Ela pareceu-lhe ficar saudosa. Brandão chegou a lembrar-se que a mão dela, a despedida, estava um pouco trêmula, mas, como a dele também tremia, não se pode afirmar nada. Só isto, não havia mais do que isto, no dia em que ele referiu ao Cesário que ia casar, que não pensava senão no casamento, era verdade. Deicandinha voltou para a corte daí a 2 semanas, e ele estava ansioso por vê-la, para lhe dizer tudo, e pedi-la, e levá-la à igreja. Chegou a pensar no padrinho, seria o inspetor da alfândega. Na alfândega, notaram-lhe os companheiros um certo ar distraído, e às vezes, superior, mas ele não disse nada a ninguém. Cesário era o confidente único, e antes não fosse único, ele procurava-o todos os dias para lhe falar da mesma coisa, com as mesmas palavras e inflexões. 1 dia, 2 dias, 3 dias, vá, mas 7, mas 15, mas todos. Cesário confessava-lhe, rindo, que era demais. Realmente, Brandão, tu estás que pareces um namorado de 20 anos. O amor nunca é mais velho, redarguiu o outro, e, depois de fazer um cigarro, puxar 2 fumaças, e deixá-lo apagar, continuava a repetição das mesmas coisas e palavras, com as mesmíssimas inflexões. Capítulo I. Vamos e venhamos, a viúva gostava um pouco do Brandão, não digo muito, digo um pouco, e talvez muito pouco, não lhe parecia grande coisa, mas sempre era mais que nada. Ele fazia-lhe amiudadas visitas e olhava muito para ela, mas, como era tímido, não lhe dizia nada, não chegava a planear uma linha. Em que ponto vamos, em suma? Perguntava-lhe o Cesário um dia, fatigado de só ouvir entusiasmos. Vamos devagar. Devagar? Mas com segurança. Um dia recebeu Cesário um convite da viúva para lá ir a uma reunião familiar. Era a lembrança do Brandão, que foi ter com ele e pediu-lhe instantemente que não faltasse. Cesário sacrificou o teatro nessa noite, e foi. A reunião esteve melhor do que ele esperava. Divertiu-se muito. Na rua disse ele ao amigo. Agora, se me permites franqueza, vou chamar-te um nome feio. Chama. Tu és um palerma. Viste como ela olhava para mim? Vi, sim, e por isso mesmo é que acho que estás botando dinheiro à rua, pois uma pessoa assim disposta, realmente és um bobo. Brandão tirou o chapéu e coçou a cabeça. Para falar a verdade, eu mesmo já tenho dito essas coisas, mas não sei o que acho em mim, acanho-me, não me atrevo. Justamente, um palerma. Andaram ainda alguns minutos calados. Não te parece esplêndida? Perguntou o Brandão. Não, isso não, mais bonita do que a princípio, é verdade, fez-me melhor impressão, esplêndida é demais. 15 dias depois, viu o Cesário em casa de terceiro, e pareceu-lhe que ainda era melhor. Daí começou a frequentar a casa, a pretexto de acompanhar o outro, e ajudá-lo, mas realmente porque começava a olhá-la com olhos menos desinteressados. Já aturava com paciência as longas confissões do amigo, chegava mesmo a procurá-las. Deicandinha percebeu, em pouco tempo, que em vez de um, tinha 2 adoradores. Não era motivo de pôr luto ou deitar fogo à casa, parece mesmo que era caso de vestir galas, e a rigor, se alguma falha havia, era que eles fossem 2, e não 3 ou 4. Para conservar os 2, Deicandinha usou de um velho processo, dividindo com o segundo as esperanças do primeiro, e ambos ficavam entusiasmados. Verdade é que o Cesário, posto não fosse tão valente, como dizia, era muito mais que o Brandão, de maneira que, ao cabo de algumas dúzias de olhares, apertou-lhe a mão com muito calor. Ela não a apertou de igual modo, mas também não se deu por zangada, nem por achada. Continuou a olhar para ele, mentalmente, comparava-os. Um dia o Brandão descobriu um olhar trocado entre o amigo e a viúva. Naturalmente ficou desconsolado, mas não disse nada, esperou. Daí a dias notou mais 2 olhares, e passou mal a noite, dormiu tarde e mal, sonhou que matara o amigo. Teve a ingenuidade de contá-lo a este, que riu muito, e disse-lhe que fosse tomar juízo. Você tem coisas. Pois bem, somos concordes nisto, deixe de voltar à casa dela. Isso nunca. Então o que queres? Quero que me digas,
Francamente, se gostas dela, e se vocês se namoram, Cesário declarou-lhe que era uma simples fantasia dele, e continuou a namorar a viúva, e o Brandão também, e ela os dois, todos com a maior unanimidade. Naturalmente as desconfianças reviveram, e assim as explicações, e começaram os azedumes e as brigas. Uma noite, ceando os dois, de volta da casa dela, estiveram a ponto de brigar formalmente. Mais tarde separaram-se por dias, mas como o Cesário teve de ir a Minas, o outro reconciliou-se com ele à volta, e dessa vez não instou para que tornasse a frequentar a casa da viúva. Esta é que lhe mandou convite para outra reunião, e tal foi o princípio de novas contendas. As ações de ambos continuavam no mesmo pé, a viúva distribuía as finezas com igualdade prodigiosa, e o Cesário começava a achar que a complacência para com o outro era longa demais. Nisto apareceu no horizonte uma pequenina mancha branca, era algum navio que se aproximava com as velas abertas, era navio de alto bordo, um viúvo, médico, ainda conservado, que entrou a cortejar a viúva, chamava-se João Lopes. Já então o Cesário tinha arriscado uma carta, e mesmo duas, sem obter resposta. A viúva foi passar alguns dias fora. Depois da segunda, quando voltou, recebeu terceira, em que o Cesário lhe dizia as coisas mais ternas e súplices. Esta carta deu-lhe em mão. Espero que me não conservará mais tempo na incerteza em que vivo. Peço-lhe que releia as minhas cartas. Não as li. Nenhuma. 4 palavras da primeira apenas. Imaginei o resto e imaginei a segunda. Cesário refletiu alguns instantes, depois disse com muita discrição: Bem, não lhe pergunto os motivos, porque sei que me hão de desenganar, mas eu não quero ser desenganado. Peço-lhe uma só coisa. Peça. Peço-lhe que leia esta terceira carta, disse ele, tirando a carta do bolso. Aqui está tudo o que estava nas outras. Não, não. Perdão, pedi-lhe isto, é um favor último, juro que não tornarei mais. Decandinha continuou a recusar, ele deixou a carta no Dunkerque, cumprimentou-a e saiu. A viúva não desgostou de ver a obstinação do rapaz, teve curiosidade de ler o papel, e achou que o podia fazer sem perigo. Não transcrevo nada, porque eram as mesmas coisas de todas as cartas de igual gênero. Decandinha resolveu dar-lhe resposta igual à das primeiras, que era nenhuma. Cesário teve o desengano verbal, 3 dias depois, e atribuiu ao Brandão. Este aproveitou a circunstância de achar-se só para dar a batalha decisiva. É assim que ele chamava a todas as escaramuças. Escreveu-lhe uma carta a que ela respondeu deste modo: Devolvo o bilhete que me entregou ontem, por engano, e desculpe se li as primeiras palavras, afianço-lhe que não ouvi o resto. O pobre diabo quase teve uma congestão, meteu-se na cama 3 dias, e levantou-se resolvido a voltar lá, mas a viúva tornara a sair da cidade 4 meses depois casava ela com o médico. Quanto ao Brandão e o Cesário, que estavam já brigados, nunca mais se falaram, criaram ódio um ao outro, ódio implacável e mortal. O triste é que ambos começaram por não gostar da mesma mulher, como o leitor sabe, se lembra do que leu. Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística, Informática,